Olá, tudo bem? Bom, aqui estou eu de novo, professora Nathalie, de Educação Física, e nós vamos iniciar mais uma aula de Educação Física do 5º ano. Bom, como vocês podem observar, nós vamos continuar falando de jogos e brincadeiras pelo mundo, acompanhando o conteúdo do Centro de Mídias, tá bom? E, vamos lá? O jogo de hoje tem origem francesa e foi criado por um prisioneiro na Bastilha, uma prisão muito conhecida na época. E esse prisioneiro criou o jogo entre o século entre o século XVI e o século XVII. Ou seja, por volta do ano de 1600 e alguma coisa a 1600, 1700, por aí, tá bom? 1500, quase depois, um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, até o Brasil completar 100 anos, por aí, tá bom? Só pra gente ter uma referência. Aqui embaixo vocês podem observar uma imagem que eu encontrei. Não encontrei uma foto legal, mas encontrei essa imagem da prisão de Bastilha. Bom, esse prisioneiro vivia na solitária e ele foi condenado à prisão perpétua, ou seja, ele ia ficar na prisão até morrer. Então, ele criou um jogo que colocou o nome de Solitário. Aqui no Brasil é conhecido como Resta 1. Mas a gente também encontrou, os historiadores encontraram outra citação sobre esse jogo, ou pelo menos um jogo muito parecido com o Solitário, que foi numa carta de um filósofo chamado Gottfried von Leibniz. Ele fez uma citação de um jogo muito parecido com o Solitário em uma carta que escreveu. Esse filósofo, ele viveu na Alemanha, nunca saiu da Alemanha, não teve contato com este prisioneiro que estava preso na Bastilha, que é na França. Apesar de serem países muito próximos, existem outros relatos na história de jogos, de brincadeiras, de invenções também científicas, que foram criadas em períodos próximos em lugares diferentes do mundo. As pessoas, elas têm um poder criativo muito grande e pode acontecer, sim, da mesma coisa ser criada ou inventada em lugares diferentes do mundo sem que essas duas pessoas tenham contato, tá bom? E ele é jogado em um tabuleiro redondo, como vocês podem observar aqui na imagem, um tabuleiro redondo com buracos. O objetivo é que fique apenas uma peça no tabuleiro. Esse é um jogo de raciocínio, ou seja, você precisa pensar muito e criar estratégias para conseguir ganhar. E você joga sozinho, tá bom? Por isso o nome Solitário. Ou Resta 1, porque só fica uma pecinha no tabuleiro. Então, aqui eu separei para vocês uma imagem com desenho de um tabuleiro, que eu achei bem simples e fácil para vocês fazerem em casa, que é o quê? Apenas com círculos. Então, aqui vocês vão ter 3 fileiras, tá? Cada uma dessas fileiras tem 7 casas, 7 bolinhas, tá bom? E na horizontal também tem que conter a mesma coisa. Então, 3 fileiras com 7 bolinhas na horizontal, sendo que você vai aproveitar as bolinhas da coluna que está na vertical, tá bom? Você vai precisar de uma folha para fazer o seu tabuleiro e de 32 peças, que pode ser pedrinhas, podem ser bolinhas. Se você por um acaso for fazer no chão, pode fazer, tiver um quintal com terra, você pode fazer o seu tabuleiro no chão, com buraquinhos para poder encaixar as bolinhas. Pode ser com botões, pode ser com tampinhas, só que aí você precisa de 32 tampinhas. Para quem faz coleção, tá ótimo, né? Vai conseguir jogar fácil. Você pode fazer até, sabe com o quê? Pegar papel mesmo, folhinha
mesma folhinha que você fez o seu tabuleiro, você pode cortar as bordas e fazer bolinhas para ser as suas peças e colocar, tá bom? Também é uma opção bem fácil, grãozinhos de feijão, por exemplo, tá bom? E eu vou mandar só a foto no grupo, tá? Para que vocês possam copiar bem direitinho. Bom, como se joga? Você vai posicionar todas as 32 peças no seu tabuleiro, como você pode ver no desenho aqui abaixo. Esse outro tabuleiro é com quadrados. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai precisar de uma régua, mas é a mesma quantidade de casas, tá bom? A casa do meio tem que ficar vazia, porque você precisa começar o jogo de alguma forma, tá? Uma peça precisa pular por cima de outra ou de outras e cair numa casa vazia. A peça que foi pulada ou as peças que foram puladas, elas vão sair do tabuleiro. Eu vou mostrar para vocês já já, porque encontrei um jogo de aplicativo. Vou conseguir mostrar para vocês bem direitinho. E a peça pulada sai do tabuleiro. Uma peça só pode ser movimentada para retirar outra peça. Ou seja, eu só posso mudar uma pecinha de lugar se for para comer, se for para capturar outra peça ou outras peças. Eu não posso ficar movimentando a peça pelo tabuleiro, como se fosse um jogo de dama. Não. Só para comer uma pecinha, tá bom? Por isso, você tem que pensar bem na estratégia que você vai fazer. Porque se você movimentar a peça e depois essa peça ficar longe das outras, você não vai conseguir capturar mais com ela. Então, né, tem que prestar bem atenção nisso. Você só pode capturar as pecinhas na horizontal ou na vertical. Na diagonal, não pode, certo? Aqui a gente tem uma variação do jogo Resta 1, mas a gente já vai falar sobre ela. Primeiro eu vou mostrar para vocês, quero mostrar para vocês o jogo. Cadê? Aqui. O jogo já comecei, porque eu estava mostrando pro pessoal que assistiu a aula ao vivo. Atenção, você que não conseguiu assistir a aula ao vivo. Na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, tá bom? Então, olha, tem outros desenhos de tabuleiro, mas esse é o original. Nesse aplicativo, você pode escolher o desenho da sua pecinha. Eu vou usar a bolinha vermelha mesmo, mais simples, tá? E aí eu vou jogar um pouquinho para vocês. Então, você tem que comer pecinhas, tá? Ó. E à medida que você vai comendo as pecinhas, você precisa... Aqui, olha lá. Então, à medida que você vai comendo as pecinhas, você precisa ir pensando bem em cada movimento que você vai fazer. Afinal, só pode restar uma peça no tabuleiro. Ó, aqui eu já fiz alguma coisa errada, mas vamos, vida que segue, vamos lá, ó. Então, a gente vai cobrindo as pecinhas, conseguimos. Vamos capturando as pecinhas. Pra cá, pra lá. Olha lá. E aí, à medida que você vai capturando as peças, o jogo vai avançando, tá bom? E você consegue... Ai, será que eu vou conseguir ganhar, gente? Esse jogo parece fácil, mas ele não é. Ele é um jogo bem dificinho, porque você precisa de estratégias, de ir bolando estratégias. Para quê? Para que só sobre uma peça no tabuleiro. Então, vamos lá. Para cá.
Vamos lá. Aqui. Olha lá. Acho que eu não vou conseguir ganhar, não. Bem difícil, gente. É bem difícil mesmo. Ó. E aí, a hora que não dá mais, ele te avisa, ó. Tente deixar apenas uma peça da próxima vez. Então, vocês não precisam, claro, não precisam baixar o aplicativo, tá bom? Não precisam baixar o aplicativo para jogar, claro que não. Vocês podem, eu só baixei o aplicativo porque seria mais fácil mostrar para vocês um joguinho no aplicativo do que eu ficar segurando o papelzinho aqui e mexendo as bolinhas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E vamos para a variação aqui, a variação do jogo Resta Um, o solitário, que se chama A Raposa e os Gansos. O mecanismo, a movimentação é a mesma, você só anda uma casinha por vez, tá? Só que aqui a diferença é que, e aliás, utiliza-se o mesmo tabuleiro, vocês podem observar aqui embaixo, ó. Só que você vai posicionar todas as pecinhas de uma cor, que vão ser os gansos de um lado. E você vai escolher uma pecinha de cor diferente, que vai ser a raposa. O objetivo da raposa é capturar todos os gansos. E o objetivo do jogador que vai estar com os gansos, que aliás, esse jogo é para 2 pessoas. Um jogador vai ficar com a raposa e o outro jogador com os gansos. O objetivo dos gansos é cercar a raposa. A raposa tem o objetivo de capturar o ganso. E também parece muito fácil, mas você precisa de pensar bastante, por isso é um jogo de raciocínio, e montar a sua estratégia para que você consiga ganhar. Quem começa o jogo aqui, já que são 2 pessoas, é quem está com a raposa, tá bom? E o jogo acaba ou quando a raposa fica aprisionada, ou quando a raposa come todos os gansos. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se esforcem para na próxima quinta, às 10 da manhã, você estar no Google Meet para aula ao vivo, que a gente faz um alongamento gostoso primeiro. Eu tô preparando uma dança para a gente fazer também, para movimentar o corpo, fazer uma atividade física antes da aula preparadinha em si, que aliás eu também vou preparar o alongamento, a coreografia, uma dança pra gente fazer, mas a aulinha que a gente vai assistir sentado com a teoria, com as explicações, a gente faz na sequência. E aí aqui eu coloco para vocês o resumo da aula, que é a parte da explicação, tá bom? O alongamento e a dança, você precisa estar presente no ao vivo, combinado? Então, aguardo vocês também na terça-feira, às 4h30 da tarde, para assistir a aula do Centro de Mídias. Você pode assistir pela TV no canal 2.2, ou você também pode assistir pelo aplicativo, tá? No seu celular. Lá no aplicativo, eu vou estar no chat conversando com vocês e compartilhando as respostas de vocês com as professoras lá do Centro de Mídias ao vivo, tá bom? Então, eu aguardo vocês, terça, 4h30 da tarde e quinta-feira, às 10 da manhã, no link que eu vou colocar no grupo do WhatsApp do Google Meet, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!